Nesse vídeo, nós faremos o estudo do capítulo 1 do livro Conectando-se com os Arcturianos, do autor David Miller. Esse capítulo será dividido em 2 vídeos, então essa que você está vendo é a primeira parte. O título do capítulo 1 é Nós Somos os Arcturianos. E o nosso querido amigo Juliano, o arcturiano que narra todo o livro, nos conta sobre a forma de vida dos arcturianos, como funciona a vida em seu sistema solar, algumas peculiaridades de sua cultura e suas formas físicas, dentre outras coisas que este capítulo está recheado. Ficou curioso? Então faz o seu check-in, embarca nessa nave e vem comigo aprender um pouco mais sobre os arcturianos e sua forma de viver. Saudações, família galáctica, tudo bom com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Alciara Franca, terapeuta holística, contatada dos arcturianos e canalizadora de consciências extrafísicas. E esse é o canal Cosmo Consciência, em que nós falamos sobre expansão de consciência e contato extraterrestre. Mas antes de iniciarmos, já deixa o seu like para ajudar nosso canal a crescer, se inscreve, ativa o sininho para não perder os próximos capítulos e agora sim, podemos começar. Como sempre, eu vou recomendar que vocês tenham em mãos o livro dos Arcturianos, lembrando que tudo que eu passo aqui para vocês é algo a partir da minha perspectiva, do meu processo de leitura, como uma síntese do que eu entendo. Então, vocês terem um livro vai amplificar o seu estudo e principalmente o seu contato com a frequência arcturiana, porque os arcturianos, só de vocês estarem lendo, buscando sobre eles, você já vai se abrindo, se sintonizando na frequência deles. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês comprarem, tá bom? Nós somos os arcturianos. O capítulo 1 se inicia com a apresentação do arcturiano Juliano, que já foi introduzido no vídeo de apresentação. Ele nos diz que os arcturianos têm um enorme interesse pela Terra, que se veem como os geradores do nascimento espiritual do nosso planeta na 5ª dimensão. E assim como os bebês que precisam de um grande cuidado para o seu desenvolvimento, eles estão aqui nos auxiliando e nos dando suporte para esse processo tão lindo que é a transição planetária. Estar em contato com a energia arcturiana é muito importante para o nosso desenvolvimento espiritual, pois eles são especialistas em ancorar energias de dimensões superiores, trazendo para as nossas dimensões. Isso acontece através dos corredores arcturianos, que a gente vai falar mais para frente com profundidade. Tem alguns capítulos do livro que falam muito profundamente dos corredores. Mas os arcturianos, eles vão promovendo esse trabalho de, vamos dizer assim, ligação ou interconexão entre as dimensões, para que assim a energia da luz, né, das dimensões superiores possa vir com bastante quantidade aqui para o nosso planeta e assim impulsionar o processo de transição planetária. Por quê? Para que nós possamos nos elevar à 5ª dimensão, é preciso um grande quanto energético. Então, se você sente afinidade com a energia arcturiana, esse é um grande passo para você ir em direção ao seu desenvolvimento espiritual. E eles recomendam que a gente possa fazer os exercícios com eles sempre que possível. E assim acelerar o nosso processo evolutivo e, consequentemente, a nossa entrada na 5ª dimensão. O Juliano nos conta que nós possuímos múltiplas conexões com vidas passadas e paralelas, com fractais nossos de diversos lugares, como as Pleiades, como os próprios arcturianos e muitos outros que a gente nem imagina. Gente, isso ao meu ver, e nesse meu processo de expansão de consciência e conexão com essas consciências, está ficando cada vez mais claro, porque a gente antes visualizava que era uma estrutura linear que gerava a vida aqui na Terra entre vidas passadas, vidas futuras, e não se pensava na parte de vidas paralelas, digamos assim. Só que cada vez mais, quando eu adentro nesses estudos e nas minhas experiências, eu percebo que nós somos um ser que estamos interconectados com muitos outros seres, que também somos nós.
mas são seres que vivenciam a experiência da realidade por uma outra perspectiva. Então é como se fosse assim, se a gente pudesse ter duas mentes, um aqui na terceira dimensão e uma mente na quinta dimensão, como um arcturiano, por exemplo. E isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo, porque a nossa consciência é multidimensional. Para ela, isso é simples. Para nós, com essa cabeça que eu costumo falar de Pentium 4, esse processador Pentium 4, ele não consegue entender muito bem como isso acontece. Eu achei muito interessante eles falarem sobre isso, porque é algo que eu já tenho vivenciado. Os arcturianos são seres harmoniosos e servem à sabedoria superior. E o mais importante que vocês precisam saber sobre eles é que os arcturianos não interferem na nossa experiência aqui na matéria. Eles estão aqui para nos auxiliar, estão disponíveis para aqueles que sentem afinidade, podem promover curas nos nossos corpos etéricos, nas nossas memórias, nos nossos registros acásticos. Eles trabalham eximiamente bem nisso, porém, tudo a partir do nosso desejo de crescimento e expansão. Então, sempre que você pedir para um arcturiano te ajudar, tenha em mente que ele só poderá fazer o que você permitir que seja feito e que de fato esteja alinhado com o seu plano evolutivo aqui na Terra, tá? Eles não são deuses e não estão aqui para nos salvar. Eu vou falar isso em muitos vídeos, mas é porque eu enxergo hoje em dia que tem uma linha de pessoas que colocaram os extraterrestres como seres que são salvadores do planeta e tudo mais. E não é esse o meu objetivo com este canal. Pelo contrário, aqui eu quero trazer para vocês cada vez mais a consciência de que todos nós somos um e que todos nós somos iguais perante ao todo, que não existem seres mais evoluídos ou menos evoluídos, existem experiências, níveis de experiências, em que cada nível tem as suas regras e tem o que estrutura aquela realidade, mas isso não está relacionado com um ser melhor ou pior do que o outro, ok? Estamos combinados? É importante que vocês aprendam como interagir com as dimensões superiores e como se tornar mais capacitados para se conectar com outros seres planetários que estão alinhados com os objetivos do seu desenvolvimento. Isso é muito importante quando vocês estiverem em contato com os que chamam de seres extraterrestres, pois devem ter muito cuidado para se alinhar àqueles que compreendem e apoiam o seu caminho escolhido para o seu desenvolvimento evolutivo. Então, gente, nessa parte, os arcturianos deixam bem claro que a gente tem que ter consciência de quem a gente está se conectando. A gente precisa, sim, compreender que existem outros seres, outras dimensões, outras possibilidades de existência, que a nossa consciência ela não é única e limitada, que não se remete apenas à terceira dimensão. A gente precisa compreender isso, a gente precisa expandir e buscar muito conhecimento sobre isso. Porém, nós temos que ter discernimento e saber com quais consciências estamos nos conectando, pois eu sei que tem muitos níveis de consciências pela essa galáxia fora, né? Então, como eu já disse em alguns vídeos aqui, existem consciências que ainda não estão num processo evolutivo ascensional, né? Ainda trabalham pela frequência do próprio eu, pelas próprias necessidades, né? São seres que trabalham na polaridade mais negativa ou egoísta, digamos assim. O que está tudo certo, não estou aqui para julgá-los. Mas tenham em mente com quem vocês estão se conectando. Sempre observem o seu sentir. Porque a luz, os seres de luz, gente, nunca vão trazer uma informação para vocês que vão deixar vocês com medo, acuados, paralisados. Os seres de luz estão sempre nos trazendo informações de expansão, de autocura e principalmente de autorresponsabilidade. Porque nós somos os verdadeiros criadores da nossa realidade. E é isso que eles estão aqui para nos lembrar, que esse potencial de criação que nós temos, que provém da fonte, precisa vir à tona. Nós ficamos muito tempo desconectados desse potencial de criação. E agora é o momento de recobrar. E eles estão aqui com todo o seu amor para nos auxiliar. Então, tenham em mente isso ao buscarem uma conexão com extraterrestres, ok?
Vocês podem pensar em nós como seres espirituais altamente desenvolvidos da quinta dimensão, que estão ajudando os seres da Terra em sua transição. Nós vivenciamos nossa própria ascensão há muito tempo. Evoluímos para um estado de consciência superior, que muitos de vocês admiram bastante e do qual desejam participar. Esse estado de consciência está relacionado a superar os instintos básicos e primitivos e mudar para uma frequência que permitirá que vocês existam em seus corpos de luz. Esse é o propósito verdadeiro do seu caminho evolutivo na Terra. Vocês desejam deixar o corpo físico e adentrar a luz. E o que significa adentrar a luz? É a habilidade de estar em seu corpo de luz, livre dos limites físicos da Terra, libertos da necessidade dos aspectos muito restritivos da sua vida, aspectos relacionados à finitude da concepção da sua existência. A experiência atual aqui na Terra visa justamente trazer esse papel de limitação, né? Que a gente tem através do corpo físico, através dos nossos sentidos físicos, né? A baixa conexão com nossos sentidos psíquicos, agora que nós estamos começando a desenvolver conscientemente esses sentidos. Quando nós transcendemos esse processo e deixamos esses corpos densos aqui e passamos para o corpo de luz de quinta dimensão, a gente entra no estado de expansão do ser, de conexão e integração com a consciência de todos, por exemplo, da sociedade, como é assim na sociedade arcturiana. E isso possibilita muito mais caminhos para que a nossa alma possa se desenvolver e experienciar. Não é interessante? Os arcturianos trabalham com muitas sementes estelares que estão espalhadas pelo nosso planeta. E eles têm um grande interesse em observar o planeta Terra em seu processo de mudança dimensional. Jamais houve tanta ajuda disponível a um planeta como há agora na Terra. Vocês precisam saber do cuidado e da preocupação que muitos seres superiores têm pela Terra, assim como devem saber que eles estão zelando por vocês. Eles também estão participando da evolução da Terra e de seu novo nascimento. A Terra está literalmente renascendo. Existe um ciclo contínuo de morte e renascimento no universo. A Terra está passando por um processo de nascimento e vocês estão no ápice dessa mudança evolutiva. As transmissões arcturianas. Gostaríamos de discutir com vocês a natureza das nossas transmissões. Primeiramente, estamos estudando-os cuidadosamente bem, como os ajudando. Estamos estudando seu desenvolvimento como seres planetários, sua resistência, suas densidades e seus bloqueios em relação aos níveis superiores, incluindo a aceitação de sua existência. Parte dessa resistência está focada em sua criação cultural e em sua insistência no processo educacional, no entendimento lógico. Por um lado, isso tem sido um grande avanço. Porém, por outro, isso os levou a muitas barreiras sólidas em seu desenvolvimento espiritual como seres galácticos. O que ele está dizendo aqui, gente? Quer dizer que nós, enquanto humanidade, temos uma grande dificuldade em conceber na nossa mente o que é o processo de conexão multidimensional, de expressão dessa consciência, porque estamos limitados pelo nosso raciocínio lógico que foi desenvolvido durante esses muitos anos dessa civilização atual. Por isso que muitos de nós, quando chega no processo de contato com seres extraterrestres, travamos ou não acreditamos, ou entramos em curto, digamos assim, ou não é possível para alguns de nós nos conectarmos, porque estaria muito além da nossa mente que está programada de forma linear aqui no planeta. Por isso que é preciso que nós estudemos muito para desconstruir o que a nossa cultura, a nossa forma de ensino veio construindo em nós por todo esse tempo, enquanto estamos encarnados aqui. Porque, gente, se conectar com consciências superiores não é da mesma forma que o processo linear aqui na Terra. Não é igual você chega, oi, tudo bem?
Meu nome é Alciara, prazer. É um processo de mudança vibracional do seu ser. Você tem que transformar internamente o seu ser, transformar as suas crenças, a sua forma de ver a vida. E à medida que isso vai acontecendo, você vai se curando, deixando para trás antigos pensamentos e formas de ser e deixando o seu verdadeiro ser aflorar dentro de você. E isso vai elevando a sua frequência. A partir desse processo, aí sim você consegue se conectar com consciências de dimensões superiores. Por quê? Porque existe uma limitação, que é como se fosse água e óleo. Se a gente está numa dimensão muito baixa, a gente não consegue se misturar com a dimensão mais sutil, entendem? Então, quando eles falam sobre o processo educacional, é a base para que isso seja tão difícil hoje em dia. Eu, Alciara, particularmente acredito que a gente vai conseguir transcender aos poucos esse processo. Mas se você chegou a esse conhecimento, já começa a pensar na sua vida como que você pode transformar seu pensamento linear. Nós precisamos nos lembrar da nossa habilidade para nos transformarmos por meio da luz. Os arcturianos podem nos alcançar pelos seus discursos, mas a parte principal de sua mensagem é energética. Então, enquanto nós lemos o livro, como eu disse no início do vídeo, nós estamos em conexão com a consciência arcturiana e, consequentemente, com as suas naves que estão direcionadas para o trabalho aqui na Terra. Então, sempre que a gente busca se frequenciar com os arcturianos, automaticamente a gente entra em contato com eles na quinta dimensão. Porque da quinta dimensão para a nossa, a percepção de tempo é diferente, né? E eles sentem a nossa frequência. Então, ao ler o livro, ao assistir meus vídeos, ao se conectar com os arcturianos em pensamento, vocês conseguem sim chegar à energia arcturiana. Por isso que eu deixo aqui, ó, nesse LED, luz de Arcturus, para a gente ancorar a energia do Sol de Arcturus, que mais pra frente a gente vai falar dele também, que é um Sol que traz muita cura e lucidez. Então, a gente precisa lembrar, gente, que tudo que a gente coloca intenção, a gente está se conectando. E aí eu te pergunto, o que você tem se conectado ultimamente? Saibam que nossa luz e a de nossas naves pode alcançar vocês. Não tenha medo de se ativar. Vocês nos buscaram porque sentiram internamente a presença de outra parte da galáxia. Pensem no entusiasmo que vocês vão sentir quando reconhecerem que existem em uma galáxia na qual tem a oportunidade de interagir com inúmeros outros seres e entidades. Apenas se abram para essa possibilidade. Quando fizerem isso, vão receber transmissões de nós. Então, estar em conexão e buscar esse aprendizado abre o nosso campo de consciência justamente para isso, para que a gente possa enxergar além, para que a gente possa se conectar com essas outras consciências também. As transmissões arcturianas provêm de uma frequência muito alta, o que é imensurável para a nossa aparelhagem arcaica terrestre nesse momento. Contudo, podemos percebê-los se aproximando através dos nossos sentidos físicos. Por exemplo, é muito comum quando se conectam com o arcturiano, vocês sentirem uma frequência no ouvido, como se fosse um... Não vou dizer, vou tentar trazer para vocês, mas não é exatamente assim. Tipo assim, um pi ou algum apito, você sente uma mudança frequencial no seu campo energético, né? Então, se vocês se intencionarem a se conectar e fazer alguma meditação e sentir, vocês podem ficar atentos a esse sentir físico. E para mim, por exemplo, é diferente. Depois eu vou fazer um vídeo contando sobre como é o meu processo de conexão com essas consciências. O que eu sinto nos meus sentidos físicos, né? Mas cada um tem a sua forma específica. Então é importante que você comece a ter consciência e percepção de como o seu corpo está reagindo nessas conexões, tá bom? E segundo está no livro, esse som entra no nosso campo áurico e ativa receptores eletromagnéticos especiais em nossa estrutura celular, ativando nossa telepatia e assim permitindo que nós recebamos seus pensamentos. Estes pensamentos chegam em blocos de informação e são traduzidos para a nossa mente. Isso é muito interessante porque é justamente assim que eu me conecto com os arcturianos. Eu já percebi, por exemplo, que
eles precisam de informações do meu mental para se comunicarem comigo, porque é como se a nossa mente, ela tivesse um filtro, ela só aceitasse informações de que ela já tem alguma referência, porque ela trabalha com essa busca referencial, né? Então, é geralmente assim, eu sinto no meu coronário uma energia descendo. Essa energia, ela vem, eu sinto como se fosse um bloco energético e o meu cérebro decodifica trazendo para minha mente consciente, né? Isso às vezes pode confundir um pouco, porque no início parece que você está ouvindo a mesma voz da sua mente, mas não é. Com o tempo a gente vai percebendo o que é seu e o que é de uma consciência externa, entende? E o processo vai se tornando mais sutil, você vai tendo mais tato à medida que você vai se desenvolvendo. Mas eu sinto, por exemplo, esse bloco energético e sendo traduzido na minha mente. Em alguns casos, quando eu tô canalizando eles ou outras consciências, que a conexão tá muito alinhada, assim, como se tivesse assim, o canal tá muito largo, então vem muita informação de uma vez. E aí fica até difícil para meu cérebro decodificar e passar aquela informação. Acabo trocando as palavras, aí eu tenho que respirar, e aí eu peço para eles irem mais devagar, mas vai atropelando, assim, porque é como se chegasse a informação toda de uma vez e eu que tivesse que processar, entende? O Juliano nos conta que eles estudaram profundamente a nossa linguagem e nossos padrões emocionais, que alguns deles até se juntaram a alguns humanos, dividindo o seu corpo físico por um certo período para aprender, claro que com a autorização dos eu superiores daquele indivíduo. Isso eu acho muito interessante porque uma vez eu tive um insight sobre isso. Eu pensei assim, e se o que eu penso com a minha mente não é tudo o que esse corpo físico, essa experiência humana percebe? E se tiverem mais espectadores a partir da minha experiência que eu não consigo compreender? Afinal, não faz parte do meu processo de experiência dessa realidade. E com essa frase dos arcturianos fez muito sentido para mim, porque se eles podem se conectar conosco, claro, com a autorização do eu superior, experienciar um dia a dia a partir da nossa perspectiva, né, acoplados ao nosso corpo físico, sem que a gente perceba, imagine como que a realidade que a gente vive, essa experiência temporariamente humana, é algo de grande riqueza para inúmeros níveis de consciências. Só fica com esse questionamento. O oposto, no entanto, tem sido muito difícil, pois muitos de vocês não se prepararam adequadamente para uma existência em uma frequência superior. Descobrimos que, na maior parte, vocês necessitam de uma cura muito profunda. Presta atenção nisso. A experiência de estar na Terra tem sido muito traumática para a maior parte de vocês, e isso requer uma recuperação. Estamos mais que dispostos a oferecer nossa tecnologia e nossos padrões de pensamento para sua cura. Isso é muito interessante porque eu, Alciara, antes de me conectar com os arcturianos, passei por um grande processo de despertar e, consequentemente, muita cura interior foi necessária, até que eu atingisse uma frequência ideal para que eles pudessem se achegar a mim, digamos assim. Por isso que hoje eu trabalho como terapeuta holística, né? Faço meus atendimentos, dou os cursos de expansão de consciência, porque eu acho que isso é muito importante para que a gente possa nos curar e ascensionar para uma frequência mais elevada. Porque, gente, a gente não vai dar um salto direto assim, ó, dormir na terceira dimensão e acordei na quinta. A gente precisa ir liberando todos os traumas e bloqueios que a gente vem vivenciando na terceira dimensão, tudo que ressoa em nosso campo energético e limpando como se fossem camadas e camadas de cebola, se você quiser imaginar assim. E, consequentemente, esse processo vai elevando a nossa frequência gradativamente. Então, nós temos uma escala muito grande de consciência para atingir daqui para frente. Um dos nossos dons especiais a vocês é o nosso padrão de pensamento. Possuímos determinadas frequências que podem ser disponibilizadas aos outros. Essas frequências de pensamentos não são necessariamente transmitidas em palavras, embora haja sons que podem ser emitidos. Quando vocês conseguirem existir em nossa frequência, poderão vivenciar uma expansão de suas células, de seus corpos de luz, da sua consciência de luz
e dos seus eus galácticos. Abram sua mente para a possibilidade de estar em uma nova frequência. E para isso, eu vou disponibilizar para vocês, junto com esse vídeo, um exercício de conexão com a frequência arcturiana. É só você procurar aí no canal uma meditação guiada que auxilia no desdobramento da sua consciência, né, para que você se conecte com as energias deles. Presente, hein? Ao longo do desenvolvimento do livro, nós disponibilizaremos muitos exercícios para vocês. Bom, pessoal, e por hoje é isso. Eu sei que eu falei no início que talvez seriam 2 vídeos, capítulo 1, mas pelo que eu vi aqui, a gente vai ter que fazer em 3, porque eu quero deixar esse capítulo muito bem explicado. Afinal, ele é um capítulo que traz muitos conceitos básicos que vocês precisam ao longo do nosso estudo, tá bem? E eu agradeço se você chegou até aqui e não deixe de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um beijo, te vejo no próximo vídeo.